Ó, isso é rápido. Ó, dados, ó, dados x e y pertencente a esse intervalo, 1 menos 1. O que é que acontece se f de x é igual, dados, vou pegar x e z. Dado o que acontece se f de x é igual a f de z. Se f de x é igual a f de z, então, ó, x sobre 1 menos o modo de x é igual a quê? A y sobre o quê? Que y? Z sobre 1 menos o modo de z. Agora veja bem, x e z estão aqui dentro. Então esses números, os denominadores são o quê? Positivos. Então se você tem essa igualdade, x e z não podem ter sinais contrários. Concordam? Então eu tenho a seguinte coisa, eu tenho que, se isso aqui é verdade, x menos x módulo de z é igual a quê? A z menos o quê? Z módulo de x. Você tem isso e você tem outras coisas. E você tem o seguinte, eles não podem ter sinais contrários, o x e o z. Ou seja, o produto de x por z é maior que ou igual a zero, ou o produto de x por z é menor que ou igual a zero. Ou seja, eles não podem ter sinais contrários, certo? Correto? Correto? Mas observe o seguinte, se os dois são não positivos, olha a coisa engraçada, se os dois não são positivos, tá? Desculpe, se os dois não são negativos, esses dois números são iguais. Porque o módulo de z é z, o módulo de x é x, então aqui é zx e xz. Entendido? Eu posso cancelar. Tá? Ou seja, e se os dois não são negativos, e se os dois não são positivos? O módulo de z é menos z, o módulo de x é menos x. Então esses dois números são iguais. Ou seja, você vai ter x menos x módulo de z igual a z menos z módulo de x e x módulo de z é igual a z módulo de x. Ora, aí qual é a conclusão? X é igual a z. Isto diz o quê? Essa implicação diz o quê? Diz que f é injetivo. Daí, f é injetivo. Agora vamos à prova de que é sobrejetivo. Bem rápido, aqui, e aí eu encerro. Hoje. Lembre-se que eu quero, para todo y real, eu quero resolver essa equação, ó. Eu quero encontrar x tal que f de x é y, né? Então é só você fazer o seguinte, ó. Primeiro você observa, ó, dados y real e x no intervalo menos 1, você tem o seguinte, o y é f de x, y igual a f de x implica o quê? Se somente se o quê? Bom, y igual a f de x vai implicar o seguinte, vai implicar y igual a quê? A x sobre 1 menos o módulo de x. Mas como o x está aqui dentro, 1 menos o módulo de x é positivo, então y e x não podem ter sinais contrários. Não podem ter sinais contrários. É isso que chega. Um não pode ser positivo e o outro negativo, senão as igualdades seriam diferentes. Então você tem, o x é quem? É 1 menos o x vai ser o quê? Vai ser 1 menos y módulo de x. E os dois, x e y, eles são menores que iguais a zero ou são o quê?
maiores, os dois, o produto, né? O produto dos dois é maior. Aí, desculpe, aqui é. Não. Aqui tá errado, ó. Aqui tá errado. Eu falei uma coisa e escrevi outra, ó. X, E, consertando aqui, ó. Consertando aqui. E eu disse uma coisa e escrevi outra. Eles não podem ser sinais contrários. Então, se eles não podem ser sinais contrários, o produto é maior que ou igual a zero. Tá? Ou seja, ou os dois são não negativos ou os dois são não positivos. Eu pensei uma coisa e escrevi outra. Correto? Correto? Então, você tem essa conclusão aqui. Correto? Porque daqui sai os dois. Teria que ser uma vírgula ali onde eu botei o ponto, teria que ser uma vírgula, né? Tá certo? Então, tá correto se eu escrever assim. E x, z é maior ou igual a zero, ou os dois x, z são menores que ou iguais a zero. Tá certo? Não é ponto, é uma vírgula. Então, daqui você tem. O que foi que eu errei? É y menos yx. Ah, é y menos yx. Então, isso aqui é y menos yx. Então, isso aqui, e os dois são maiores ou iguais a zero, ou os dois são menores que ou iguais a zero. Vírgula, tá? O produto é que é maior que ou igual a zero. Mas aí você vai ter a mesma coisa. Você vai ter aqui que isso aqui é x é igual a y menos. Isso aqui, em qualquer um dos casos, isso aqui vai ser o quê? X mod y. As duas coisas são iguais. Tá certo? Entendido aí? E aí você tem o quê? Você tem o quê? X vezes quem? X mais x módulo de y é igual a quê? A y. E coloca 1 mais módulo de y em evidência, né? Tá certo? Fica x vezes o quê? 1 mais módulo de y igual a y. Aí quem é? Isso aqui, quem é? É o x é igual a quê? A y sobre 1 mais módulo de y. Só que a recíproca também é verdadeira. Tá? Você tem isso. E você tem isso, ó. E x igual a isso aqui, ó. X igual a y sobre 1 mais módulo de y implica o quê? Implica. Aí você tem x mais x módulo de y igual a y. E, mesma coisa, os dois são maiores que ou iguais a zero, né? Porque o dano é positivo, ou os dois são menores que ou iguais a zero. Mas isso garante o quê? Garante que x aqui vai ficar mais y módulo de x igual a y. É a mesma coisa, voltando. Aí você tem o quê? X, né? Você fica com y menos y módulo de x igual a x. Aí fazendo a conta, dá y igual a quê? A x sobre 1 menos o módulo de x. Porque eu estou com um x aqui dentro. Ou seja, você tem a equivalência. Ou seja, você tem a equivalência. O y é f de x. O y é f de x. Se somente se, porque é verdadeira esta implicação e sua recíproca. Se somente se, o quê? O x é y sobre 1 mais módulo de y. Mas acabou. Então, por causa dessa equivalência, daí, dado o quê? Dado y real, aí eu vou pegar x igual a quê? A y com x igual a y dividido por 1 mais o módulo de y. Opa! Eu quero que esse x
a imagem de x seja y por f. Mas para a imagem de x ser y por f, esse x tem que estar onde? Tem que estar dentro desse intervalo. Mas é claro que se eu pegar um número dessa forma, o numerador em módulo é menor do que o denominador. Então esse número em módulo, ele é o quê? Menor do que 1. Se ele é menor do que 1, ele pertence ao intervalo menos 1. Então veja bem, se eu pegar um y real qualquer, escolhendo x dessa forma, onde é que está o x? Está aqui dentro. Tá certo? E aí, se o x é esse aqui, quem é o y? É f de x. E, assim, o y é igual a f de x. Porque se o x é isso, com x e y aqui dentro, ó, com y real e x aqui dentro, o y é f de x se somente se o que foi? Se somente se o x é igual a essa expressão aqui. Então, quando você pega um y real, escolhendo o x com o x aqui dentro, deixa eu ver, tem-se, com x igual a isso aqui, tem-se duas coisas. Primeiro, o x está no intervalo menos 1 e, portanto, o y é f de x. Isto diz o que, hein, pessoal? Isto diz que todo número real é imagem pela função f de algum número dentro desse intervalo. Isto diz que f é sobrejetiva. E se ela é injetiva e sobrejetiva, ela é bijetiva. Ou seja, a quantidade de números reais na reta é, em essência, a mesma quantidade que tem de números no intervalo menos 1. Mas eu não posso dizer isso porque não tem quantidade. Então eu digo o quê? Cardinalidade. Eles têm a mesma cardinalidade. Só que qualquer intervalo aberto tem a mesma cardinalidade de outro intervalo aberto. É bem fácil construir isso. E aí, portanto, qualquer intervalo aberto da reta, não importa o que o seu tamanho, esse intervalo tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números reais da reta toda. Em essência, a quantidade de intervalo de números no intervalinho aberto, não importa qual o seu tamanho, é a mesma quantidade de números reais. Porque existe uma correspondência bionífica entre os dois, existe uma bijeção entre os dois. Tá certo? Olha, pessoal, olha, essa daqui, isso é fundamental para eu mostrar a sobrejetividade. Porque eu mostrei o seguinte, se y é real e x está aqui, vale essa equivalência. Então, quando eu pego um número y real e escolho o x dessa forma, primeiro eu tenho que mostrar que x escolhido dessa forma está aqui dentro. E está, pela argumentação que eu fiz. E aí eu tenho o y aqui dentro, x aqui dentro. Como x é isso, o y é f de x, porque a equivalência vale nessas condições. Vocês estão entendendo? É uma questão de lógica. Tá? E o Cristiano quer encerrar a aula, ó, vagabundo. Tá? Pode fechar aí.